Olá! Hoje vamos mostrar como fazer o pão italiano usando farinha comum que encontramos facilmente no supermercado. Em um dos primeiros vídeos do canal, fizemos essa mesma receita usando uma farinha de trigo forte, ou seja, uma farinha com alto teor de proteínas, que nem todos conseguem achar com facilidade. Para essa receita, usaremos a farinha Renata, que é uma farinha bastante conhecida e de fácil acesso na região sul e sudeste do Brasil. Vamos mostrar que é possível sim fazer bons pães usando farinhas comuns de supermercado, desde que respeitadas suas limitações. Em uma tigela, misturamos a farinha e a água. Uma primeira limitação das farinhas mais fracas é sua capacidade de absorção de água. Nesse caso, devemos usar uma menor quantidade de água em relação à quantidade de farinha, o que chamamos de hidratação. Para essa receita, vamos inicialmente usar uma hidratação de 68%, ou seja, 68% do peso da farinha em água. No final do vídeo, mostraremos que para essa mesma farinha é possível aumentar um pouco mais esse valor. Note que essa hidratação de 68% não é universal para qualquer farinha. Algumas farinhas vão suportar uma porcentagem de água menor do que outras. A única forma de saber o quanto a sua farinha em específico suporta de água, sem perder a estrutura e ficar muito mole, é testar. Comece com uma hidratação baixa, algo como 60%, e vai subindo de 2 em 2% nas próximas fornadas e anotando os resultados. Deixe aqui nos comentários quais farinhas vocês usam ou já usaram e qual hidratação elas suportaram. Isso vai ajudar bastante as pessoas que estão começando a fazer pães em casa. Misture bem a água com a farinha sem sovar. A ideia aqui é apenas hidratar toda a farinha. Esse processo é chamado de autólise e vai deixar a massa mais maleável para os próximos passos. Uma segunda limitação das farinhas comuns é que o glúten presente nessas farinhas geralmente é mais fraco, e para esses casos uma autólise mais curta é mais indicado. Cobrimos e deixamos descansar por 30 minutos. Do total que a receita pede de água, separamos 20 ml para dissolver o fermento seco, que vai ser adicionado depois. Não coloque o fermento direto na massa, pois ele não vai incorporar direito. Estamos usando aqui 1/8 de colher de chá de fermento seco, isso dá menos que 1 grama. É uma pitada de fermento, não precisa ser exato. Deixamos descansar pelos mesmos 30 minutos da autólise. Com as mãos molhadas para manipular a massa, podemos ver que após a autólise a massa já está bem mais elástica, uma vez que o glúten se formou com a adição da água na farinha. Incorporamos agora o fermento dissolvido e misturamos bem. Fiz uns buraquinhos na massa com a ponta dos dedos para que o fermento se distribua melhor sobre a massa. Misture bem até que todo o líquido do fermento esteja incorporado. Isso deve demorar uns 2 ou 3 minutos. A massa vai ficar um pouco mais pegajosa devido à adição da água, mas isso é normal. Cubra e deixe descansar por 20 minutos. Vemos agora que a massa está ainda mais elástica com o passar do tempo. Vamos colocar o sal. Espalhe a massa novamente com as mãos e distribua o sal pela superfície da massa. Molhe as mãos somente o necessário para que a massa não grude em suas mãos. Misture bem por uns 2 ou 3 minutos. Eu geralmente aproveito esse momento para fazer algumas dobras na massa para desenvolver ainda mais o glúten. No final, gosto de criar uma tensão na superfície da massa antes de deixar descansando, fazendo esses movimentos de empurrar a borda da massa para dentro. Cubra e deixe descansar por mais 20 minutos. Vamos agora fazer 2 séries de dobras. A cada série gosto de checar o desenvolvimento do glúten. Como mencionamos antes, o glúten presente em farinhas comuns é mais fraco, então faça dobras mais leves na massa, evitando rasgar essa cadeia de glúten que estamos construindo. Evite, por exemplo, usar técnicas de solva mais agressivas, como a laminação. Minha sugestão é fazer dobras leves ou as coil folds, como vamos mostrar na última série de dobras.
Cubra e deixe descansar por mais 20 minutos. Nesta última série de dobras, fizemos algumas coil folds, apenas para mostrar essa outra opção. Você pode continuar fazendo dobras normais se você preferir. Coil fold é uma forma mais gentil de trabalhar a massa, preservando bem a cadeia de glúten desenvolvida até o momento. Se mesmo após essas duas séries de dobras, você notar que o glúten não foi totalmente desenvolvido e que a massa não está bem lisa, você pode fazer mais uma ou duas séries de dobras, com um descanso de 20 minutos entre elas. Cubra e deixe fermentar até a massa triplicar de volume. Como referência, geralmente fazemos essa massa à noite e deixamos fermentar de madrugada, o que dá umas 10 ou 12 horas de fermentação. A temperatura da minha cozinha estava entre 20 e 23 graus durante a noite. Se onde você mora for mais quente do que isso, provavelmente você vai precisar de menos tempo de fermentação. Nesse caso, você pode usar formas para reduzir a temperatura da massa, como por exemplo usar bolsas de gelo perto da tigela. Isso evitará que a massa fermente demais e perca sua estrutura. Uma outra opção é você fazer essa massa de manhã e ir monitorando durante o dia seu crescimento. Não indico fermentar a massa na geladeira, pois a temperatura gira em torno de 4 a 8 graus, o que é muito baixa e pode demorar muito tempo para fermentar. Após fermentada, a massa vai estar com um volume bem maior e com bastante bolhas. Modele o pão no formato desejado. Aqui faremos no formato oval. Depois de fazer uma bola inicialmente puxando as bordas da massa para o centro, faça o movimento de arrastar a massa com as duas mãos para criar tensão na superfície da massa. Coloque a massa em um banetão enfarinhado, se possível com farinha de arroz. Recentemente comecei a usar farinha de arroz e achei o resultado bem melhor, uma vez que a farinha de arroz não deixa a massa grudar no banetão. Se não tiver, polvilhe bem com farinha de trigo mesmo. Se você não tiver um banetão, use uma tigela, preferencialmente funda, com um pano de prato polvilhado com farinha dentro. A função do banetão ou da tigela é manter a estrutura e o formato do pão, evitando que ele se espalhe. Aqui você tem duas opções: deixar fermentar em temperatura ambiente por cerca de 1 hora e já assar, ou deixar na geladeira fermentando por mais umas 4 horas, até ele dobrar de volume novamente. Eu prefiro colocar na geladeira, pois eu acho que o pão fica mais firme na hora de colocar na panela e também é bem mais fácil fazer o corte. Evite fermentar por muito mais tempo do que isso, pois a massa pode fermentar demais e perder a estrutura e achatar o pão na hora de assar. Depois do tempo de fermentação na geladeira, notamos que a massa cresceu significativamente. Caso não tenha esse papel específico para assar, polvilhe um pouco de farinha no fundo da panela já quente e coloque o pão diretamente na panela. Se preferir, remova o excesso de farinha de arroz da massa e faça cortes para guiar a expansão do pão durante a cocção. Pode usar uma navalha ou uma faca bem afiada. Transfira o pão para o forno pré-aquecido a 250 graus Celsius por no mínimo 30 minutos com a panela dentro e asse por 25 minutos com a tampa. E então, reduza a temperatura para 220 graus Celsius e asse sem tampa por mais 20 minutos ou até a coloração desejada. Vemos que o pão expandiu bem durante a cocção e ficou com uma bela cor caramelo. Para quem tem forno elétrico, eu apenas uso a parte de baixo do forno, eu nunca uso o dourador. Transfira o pão para uma grade de resfriamento e deixe esfriar por no mínimo 1 hora antes de cortar. Esse som oco no fundo do pão indica que ele está bem assado. A casca desse pão deve ser bem crocante e o seu miolo deve ser bem macio. Caso o pão tenha ficado com o miolo denso e maçudo, provavelmente o pão não fermentou direito ou não foi assado de forma correta. Como a hidratação que usamos não é muito alta, os alvéolos tendem a ficar menores. Pães com alvéolos maiores são obtidos com a maior adição de água na massa. No entanto, farinhas comuns não suportam uma alta quantidade de água na massa, levando a massa a ficar extremamente mole e difícil de manipular. Caso realmente queira pães com alvéolos maiores,
eu sugiro o uso de farinhas mais fortes, que aguentam alta quantidade de água na massa. Testamos também essa mesma receita com a mesma farinha, aumentando a hidratação para 72%, ou seja, 4% a mais de água em relação à quantidade de farinha. E esse foi o resultado. A farinha suportou bem a hidratação mais alta e eu particularmente achei que o miolo ficou mais macio e mais úmido. Os alvéolos ficaram muito parecidos com a versão anterior, porém a textura do miolo ficou bem melhor. É possível que essa farinha suporte uma hidratação ainda maior, mas nós não chegamos a testar. Se gostaram do conteúdo desse vídeo, se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Obrigado por assistir.